Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à última aula que está no canal, né, sobre o estudo da função quadrática. Então, como na aula eu já fiz o estudo da função quadrática, eu apresentei como calcular os zeros, as raízes, como esboçar o gráfico da função, né, através das raízes, né, como esboçar a parábola, se a concavidade é voltada para cima, se é voltada para baixo, né, o cálculo do delta, como o delta influencia na questão de se tem uma raiz ou duas raízes, né, ou se existem as raízes, né. Então tudo isso a gente já viu na última aula, vocês podem ir lá ver no canal que está lá, né. Então nessa aula eu vou resolver os exercícios, agora eu vou aplicar o conhecimento que foi dado na última aula. Então eu vou resolver os exercícios, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode consultar a última aula que tem com mais detalhes explicando isso aí. Então, o que a gente quer, portanto, né, temos uma função, são funções de segundo grau, né, funções quadráticas, né, que a curva são parábolas, né, e a gente vai esboçar o gráfico, né, calcular as raízes, né, esboçar o gráfico, definir o domínio, a imagem e o vértice, né, da função, certo? Então, como é que a gente faz? Vamos à primeira questão aqui. Primeira questão, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa a fazer é calcular os zeros da função. Você vai esboçar a função, tem que ver onde é que ela cruza o eixo de x, né? Isso é a primeira coisa a se fazer, né? Então, primeiro, esboçar os zeros. Primeiro, calcular os zeros. Zeros ou raízes, né? Que é a mesma coisa. Certo? Então, como é que a gente faz? O próprio nome já diz, né? Zeros da função. São os valores de x, onde o y é zero. Ou seja, eu vou pegar aquela equação ali e pôr igual a zero. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Perfeito? Então, eu estou calculando o zero da função. Ou seja, nesses valores de x que eu vou calcular aqui, o y, que é isto aqui, é zero. Por isso que eu chamo esse x aqui, que eu vou calcular de zeros da função. Tá bom? Então vamos calcular isso aí. Como é que a gente vai calcular? Fórmula de Bhaskara, né? Então, x é igual a 6, menos 6, né? Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então a gente vê claramente, você consegue identificar aqui, né? Que o a é 1, né? O b é menos 6 e o c é 5, né, gente? Isso aí é bem tranquilo, acho que ninguém tem dificuldade de identificar isso. O a é 1, né? O a é 1, o a que está aqui é 1. Por que o a é 1? Porque, vejam bem, gente, é fácil perceber, ó. A vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? É o que a gente está vendo aqui, ó. Ax ao quadrado por quê? Porque a fórmula é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, a gente já percebeu que é esse ax ao quadrado aqui, né? Esse ax ao quadrado aqui, ó, certo? Esse ax ao quadrado aparece aqui só como x ao quadrado. Então, a gente percebe que isso aqui aparece dessa forma. Então, ax ao quadrado é só x ao quadrado, né? O a vai ser o quê? Passa o x ao quadrado lá para baixo, dá 1. Porque o mesmo número a dividir por ele mesmo vai dar 1, né? Então, o único número que pode estar aqui é 1. Então, por isso que o a é 1. Perfeito? Acho que é fácil entender isso, né? Que ali é 1. Né? Porque se a fórmula tem ax ao quadrado e aqui só tem o x ao quadrado, é porque o a é 1, né? Perfeito? E os outros é da mesma forma, né? Eu tenho aqui menos 6x igual a quê? A fórmula é bx. Então, cancela o x, né? Vai ficar b igual a menos 6, perfeito? E da mesma forma, ali, você tem mais c, você tem que o c é igual a 5, né? Dá para ver aqui que o c aqui é mais c, mais 5, tanto o c é o 5, né? Então, é bem fácil perceber aqui os coeficientes, né, gente? Isso é bem tranquilo obter, né? Então, acho que eu não vou fazer muito mais referência a isso. Então, vamos aplicar os coeficientes aqui na fórmula de Bhaskara, né? Deixa eu repetir a fórmula aqui primeiro. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac a dividir por 2a, né? Essa é a fórmula, então vamos aplicar a fórmula, né? Então, x vai ser igual a menos b, o b é menos 6, então menos 6, ou seja, vai dar menos 6, mais ou menos raiz quadrada de
b ao quadrado é menos 6 ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado vai dar 36, certo? Então fica 36 menos 4 vezes a, que é 1, né? Dá para ver ali, vezes c, que é 5. Certo? Então, dividido o quê? Por 2 vezes 1, que é o a, né? Certo? Então, x vai ser igual a menos 6 é 6, né, gente? Então, fica 6 mais ou menos, raiz quadrada daqui dá 36 menos 4 vezes 1 vezes 5 é 20. 36 menos 20 é 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né, gente? Então, 4. A dividir por 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem aqui a primeira raiz, x1 vai ser 6 mais 4 sobre 6 mais 4, 10 sobre 2, 5, né? 5. A segunda raiz vai ser 6 menos 4 dá 2. 2 é dividir por 2 dá 1. Perfeito? Então já temos aqui as duas raízes, tá bom, gente? 5 e 1. Então já vou anotar aqui as raízes. Eu já calculei 5 e 1. Perfeito? Então, agora que eu já calculei as raízes, posso apagar isso aqui. Né? Então já temos as raízes para esboçar a parábola. Perfeito? Para esboçar a parábola. Então, podemos agora botar aqui o plano cartesiano. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Marcar as raízes, né? As raízes estão aqui. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a raiz 1 e o 5 está aqui. Uma raiz está aqui, outra raiz está aqui. Né? O x1 é 1 e o x2 é 5. Né? Então, tanto faz. Né? Então, temos aqui as duas raízes. Perfeito? Como é que é o sinal do A? Né? Veja que o A, a gente viu aqui que o A é 1, né? Isso a gente viu agora há pouco. A gente falou, ó, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 5. Certo? A gente identificou isso claramente. Ou seja, o A é 1. Se o A é 1, o A é positivo. Né? O A é 1. Isso significa o quê? Que o A é maior que 0. Se o A é maior que 0, se vocês forem lembrar lá na última aula, isso significa que a concavidade é voltada para cima. Então a parábola é desse jeito. Perfeito? Perfeito? É desse jeito a parábola. Muito bem. Então já sabemos que a concavidade é voltada para cima. Então podemos esboçar aqui, né, a concavidade. Perfeito? Agora é o seguinte, aonde estará o vértice? Porque eu já quero logo marcar o vértice. Vou marcar logo o ponto do vértice. Como é que eu vou marcar? Eu já sei que a parábola vai ser desse jeito. Né? Mas eu quero marcar logo o ponto do vértice. Qual é o ponto do vértice? Como é que eu calculo o vértice? O ponto V, onde eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Como é que eu marco esse ponto, gente? É simples. Vocês percebem pela simetria da parábola, né? Certo? Que o ponto do vértice está sempre no meio aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Eu vou chamar ponto A e B aqui, ó. Certo? O ponto do vértice está sempre no meio. A e B não, vou chamar logo das raízes aqui. Certo? Eu tenho aqui, então, a raiz x1 e tenho a raiz x2. Certo? Então, quando eu tenho duas raízes, o ponto do vértice vai estar aqui, ó. Esse vai ser o ponto do vértice, certo? Vértice vai ter x do vértice e y do vértice. E o que eu percebo claramente é o seguinte, o x do vértice é a média, é o ponto médio entre x1 e x2, ou seja, x do vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2, é o ponto médio. Perfeito? É o ponto médio. Então vamos usar essa. E o y do vértice, já agora? O que é o y do vértice? É só pegar a função, gente. Eu já tenho aqui, ó, o y do vértice. O y do vértice vai ser o y do vértice vai ser y de x do vértice. É só pegar o x do vértice, botar o valor ali e calcular o y do vértice. Perfeito? Então vamos fazer isso. Né? Então vamos fazer isso. Então a gente vai ver claramente o seguinte, ó. Primeiro, x do vértice, né? Vamos calcular aqui, x do vértice vai ser a média das raízes, x1 mais x2 sobre 2, ou seja,
As raízes são 5 e 1. Então fica 5 mais 1 sobre 2, não, que é 6 sobre 2, que é 3. Tem que dar o ponto médio, né, gente? Então está aqui o 3. Eu já sei que o vértice vai estar aqui no meio, aqui para baixo. Né? Mas qual é o y? Onde é que ele vai estar? Vai estar aqui embaixo? Eu tenho que calcular o y do vértice. Então vamos calcular o y do vértice. O y do vértice é a função do ponto x do vértice, que no caso é 3. Então o y do vértice vai ser o y de 3. Perfeito, gente? E qual é o valor do y de 3? É só aplicar ali. Ó. Y de 3 é 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5, que é igual a 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 6, 18, mais 5, certo? Então 9 mais 5 é 14. 14 menos 18 vai dar menos 4. Menos 4, certo? Então o y do vértice é menos 4. Então nós já temos aqui o x do vértice, que a gente calculou ali, que é 3, e agora temos o y do vértice, que é 4, menos 4. Então a gente já tem aqui, olha as informações que nós já temos agora. Nós já sabemos agora que o x do vértice é 3 e que o y do vértice é menos 4. Perfeito, gente? Perfeito? Então, olha só, já calculamos, já temos as raízes, que são 1 e 5, perfeito? As raízes são 1 e 5. E temos o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é 3 e o y do vértice é menos 4. Perfeito? Então, vamos agora esboçar a função, né? Vamos esboçar a função. Já temos as raízes ali, vamos esboçar a função. Então, deixa eu apagar aqui, para facilitar, né? Certo? A função, o y do vértice é quanto? Menos 4. Então vamos botar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4. Certo? Menos 4. Então ele vai estar aqui, ó, vai estar aqui nessa direção aqui, em direção do 3, né? Então aqui está o vértice, que é o ponto 3, menos 4. Certo? Esse é o vértice. A gente calculou ali, a gente calculou o x do vértice, que é a média das raízes, 5 mais 1 dividido por 2, né? E calculou o y do vértice, pegou esse 3 aqui e calculou o y de 3, né? O y do vértice vai ser o y do x do vértice, ou seja, o y de 3, porque o x do vértice é 3, está ali, a gente já calculou, é a média das raízes. E o y de 3 deu menos 4. Então, esse ponto do vértice é 3 e menos 4, perfeito? Então, podemos agora esboçar a parábola, né? A parábola vai ser assim. E aqui vai ser assim. Ok, gente? Então, tá aí o esboço da parábola, perfeito? Então, já fizemos o gráfico da parábola. Agora, domínio e imagem. Domínio e imagem é um conceito que vem de função, né? Domínio é os valores em que o x existe, os valores em que o x existe. Quais os valores que o x pode assumir na função? Todos, né? Veja que a função ela vai aqui, o x, à medida que ela vai crescendo, o x vai para frente, né? E esse lado de cá, o x vai vindo para trás, né? Certo? Então, como a função, o y vai indo para infinito, o x também vai indo para mais infinito e menos infinito, certo? Isso quer dizer o quê? Veja, é claro, ó, isso é claro, a parábola está assim, certo? Né? Vocês vejam que, à medida que ela cresce aqui, ó, cresce para cá, o y aumenta e o x também aumenta. Olha lá, o x também aumenta, certo? Então, à medida que o y cresce, o x vai até onde? Até infinito. Então, ele vai até mais infinito. E à medida que aumenta aqui do lado de cá, entendeu? O x vai diminuindo. Até onde? Até menos infinito. Então o x nessa parábola, né?
o x, né, normalmente em qualquer parábola, né, o x vai de menos infinito a mais infinito. Ou seja, o conjunto de números reais que vai de menos infinito a mais infinito é o R. Perfeito? Então, o domínio é R. Então, vamos botar aqui a resposta. Certo? Perfeito? Já sabemos isso aqui, o x do vértice, x do vértice. E vamos responder agora a segunda parte. Domínio é R. Perfeito? Ok. E o contradomínio? Ou melhor, desculpa, a imagem. A imagem é o seguinte, a imagem é os valores que o y pode assumir. Certo? Os valores que o y pode assumir. Né? Quando você percorre todos os valores de x de menos infinito a mais infinito, quais os valores que o y assume? R também? Não, pô. Você vê que eu venho de menos infinito, a parábola vem descendo. Quando eu chego nesse ponto, ela tem um mínimo, em menos 4. Aí começa a aumentar o x, ela vai subindo, ela não desce cá para baixo. Então o y não vem para menos de menos 4, não vai para baixo de menos 4, né? O menor valor que o y assume é menos 4, né, gente? Perfeito? É o menor valor. Então dá para perceber que a imagem, certo? A imagem da função, ela vai de menos 4, fechado, né? Porque ela chega a assumir ali, ela vai de menos 4 até mais infinito. Perfeito? Então a imagem é essa. Ela vai de menos 4 até mais infinito, que é os valores que o y pode assumir. Perfeito? Então, o domínio é os valores que o x pode assumir. No caso aqui, pode ser qualquer valor. Eu posso escolher o x ser 1000, ou 10, ou 0,5, ou π, qualquer número. O x pode ser qualquer número, de menos infinito a mais infinito. Para qualquer número, eu tenho isso. Eu posso pegar esse número, fazer ao quadrado, calcular o menos 6 vezes esse número, somar 5 e tenho o valor da função. Então, o x pode ser qualquer número, ou seja, o x é um número qualquer real. Portanto, o domínio é R, o conjunto de todos os números reais, perfeito? Então, o domínio é R. A imagem é os valores que o y pode assumir. O y pode assumir qualquer valor? Não, não pode. Ele só pode assumir de menos 4 para cima. Ou seja, a imagem, portanto, é de menos 4 para cima, ou seja, de menos 4 a mais infinito. Perfeito, gente? Então ficou bem claro, né? Então, imagem é igual a menos 4 fechado até mais infinito. Né? Às vezes, em vez desse aberto aqui, vocês vão ver aqui uma chave assim, não parênteses, que também é a mesma coisa que aberto, tá, gente? É a mesma coisa. Então já respondemos o gráfico, o domínio e a imagem. E o vértice também, perfeito? O vértice a gente calculou agora há pouco, vimos que deu 3 e menos 4. Então está respondida essa questão, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, né? Vamos fazer agora a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora resolver a segunda questão, tá? Né? Dessa parábola, dessa função quadrática, que o gráfico é uma parábola, né? Vamos resolver essa segunda questão, esboçando o gráfico, né? Verificando, determinando o domínio, a imagem e o vértice também, né? Desenhando o vértice. Então, o procedimento é exatamente o mesmo que a gente fez agora há pouco, né? Primeira coisa que eu vou fazer sempre é o quê? O que vocês lembram? Calcular as raízes, né? Então, vamos calcular as raízes. Perfeito? Então, a primeira coisa, calcular as raízes. Certo? Calcular as raízes ou zeros. A gente já sabe que é a mesma coisa. Perfeito? E como é que eu faço isso? É só pegar a função e igualar a zero, porque eu estou calculando os zeros da função. Os zeros da função são os valores de x quando o y é zero. Vocês já deviam ter decorado isso aí, né? Que eu já falei umas 20 vezes. Então vamos lá. Os valores de x quando o y é zero é fazer menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. E eu vou calcular agora a raiz, ou seja, os valores de x quando o y é zero. Certo? O y de x está ali, é zero. Então vamos calcular esses valores. Fórmula de Bhaskara novamente, né? Então x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac
vai dividir por 2A. Perfeito? Então aqui a gente já determinou aqui facilmente que o A é menos 1, né, gente? Né? Porque menos 1 vai vezes x ao quadrado, vai dar menos x ao quadrado. Portanto, o A é menos 1. O B é 4. E o C é o menos 4, né? Mais C é menos 4, então C é o menos 4. Perfeito? Então vamos agora pegar esse valor e substituir aqui na fórmula de Bhaskara, né? Então fica x igual a menos b, portanto fica menos 4, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado é 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 4, né? Esse menos fica 4 vezes menos 1, vezes menos 4. Vai dividir por 2 vezes o menos 1. Perfeito? 2 vezes o menos 1. O A é menos 1 agora. Então nós temos x é menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de... Aqui fica menos com menos vai dar mais, né, gente? Então esse 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16. Porque esse menos com menos vai cancelar. Vai ficar 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. 16 menos 16 vai dar 0. Perfeito? Então aqui vai ser raiz de 0. Perfeito? A dividir por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Perfeito? Menos 2. Perfeito? Então, nós temos que o x é menos 4 mais ou menos 0 sobre menos 2. Né? Ou seja, aqui ficaria menos 4 mais 0 sobre menos 2, vai ficar 2, né? E aqui, menos 4 menos 0, que é menos 4, sobre menos 2, que é 2 também. Então, nós temos umas raízes múltiplas no 2. Duas raízes múltiplas no 2. Perfeito? Quando a gente tem duas raízes múltiplas no 2, quer dizer que o vértice está no eixo x, como a gente vai ver agora. Certo? Então, vamos colocar aqui as raízes. Menos 2. Não, desculpa. As raízes 2 e 2. Certo? Tem gente que coloca só, a raiz é 2, só tem uma raiz. Tá, gente? Eu não gosto de colocar isso, porque a parábola, na verdade, tem duas raízes. É que elas estão juntas, estão ali, uma em cima da outra, ali no menos 2, tá? Por isso que eu coloco no 2, desculpa, no 2. Estão as duas juntas em cima do ponto x igual a 2. Né? Então, já temos então as raízes, vamos traçar o gráfico. Perfeito? Vamos traçar o gráfico. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Né? Tem aqui 1, o 2, e as duas raízes estão aqui, né? Uma junto com a outra ali. Certo? Perfeito. Então já temos ali as raízes. O que acontece? A concavidade é voltada para cima ou para baixo? Veja que o A é menos 1. Né? O A é igual a menos 1, que é menor que 0. Ou seja, o A é negativo, portanto a concavidade é voltada para baixo. Perfeito? A concavidade é voltada para baixo. Né? Então, se a concavidade é voltada para baixo, aonde estará o vértice? Na raiz, né, gente? Porque a raiz é o único ponto que toca o eixo x, certo? A gente pode até calcular. Como é que a gente calcularia a raiz? Do mesmo jeito. Ó. X do vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2. Ou seja, 2 mais 2 sobre 2, 4 sobre 2, que é 2. Por isso que eu digo que o vértice é o lugar onde estão as raízes. Né? Portanto, o x do vértice é 2. Perfeito? Então, bem claro. E o y do vértice? Claro, vai ser 0, né? Mas a gente vai verificar aqui, não tem problema. O y do vértice, como a gente sabe, é igual ao y em x do vértice. É o valor da função no ponto x do vértice.
e o x do vértice é 2, né? Ou seja, vai ser o y de 2. A gente já calculou que o 2 é um zero da equação. Portanto, o y de 2 vai dar zero, certo? O y do vértice é zero. Mas a gente comprova aqui, não tem problema. Vamos comprovar, né? Então, isso vai dar menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 4, né? Menos 2 ao quadrado, ou seja, menos 4, mais 8, menos 4, né? Menos 4 mais 8 menos 4 dá 0, perfeito? Então, menos 4 mais 8 dá 4, 4 menos 4 vai dar 0. Então, como a gente esperava, o y do vértice deu 0, claro, está ali. O vértice é ali, aquele ponto, o y do vértice tem que dar 0, ele está no eixo x. Então, perfeito, está tudo certinho, né? Então, o y do vértice é 0. É justamente onde estão as raízes. Perfeito? Então, basicamente agora é o seguinte, a gente tem ali o vértice, né? A concavidade é voltada para baixo, então ela é dessa forma. Perfeito? Ela é dessa forma. Então, maravilha. Bem fácil. Então já respondemos o gráfico e o vértice, né? O vértice é esse ponto aqui. Ponto V, 2,0. Perfeito? Agora é o seguinte. Qual é o domínio desta função? É o que eu falei, gente. O domínio é os valores que o x pode assumir. Existe alguma restrição para o valor de x? Não, o x pode ir de menos infinito a mais infinito. Né? Eu posso botar qualquer número aqui e aqui, posso botar qualquer número. Não tem nenhuma restrição ali. Né? Uma raiz que me impeça de ter um número negativo, ou o x não está no denominador, que ele não pode ser zero, não tem restrição nenhuma. Então, o x, né, é até bom lembrar isso, o domínio tem a ver com isso. Por exemplo, se eu tenho uma função, né, f de x, que eu tenho é 1 sobre x, certo? O x não pode ser zero, porque se o x for zero, isso aqui vai dar 1 sobre x dá infinito, 1 sobre 0 é infinito. Entendeu? Então, o domínio dessa função é r exceto zero. Perfeito? Por exemplo, uma função f de x, que é raiz de x, o x pode ser qualquer número? Não, o x não pode ser um número negativo, porque não existe raiz de número negativo. Certo? Só do zero para frente. Então, o domínio aqui, o domínio é zero fechado a mais infinito. Perfeito? Domínio de raiz de x. Certo? E, nesse caso aqui, f de x é igual a 1 sobre raiz de x. Veja, o x está embaixo, está no denominador. Então, não pode ser zero. O x não pode ser zero. O x pode ser negativo? Também não, porque está dentro da raiz. Certo? Então, ele não pode ser negativo, nem pode ser o zero. Portanto, tem que ser maior do que o zero, né? Então, o domínio vai ser isso aqui. Eu tenho aqui o zero, né? E vai ser maior do que o zero, daí para frente. Ou seja, o domínio aqui agora é aberto no zero a mais infinito. Tá? Pode ser assim ou pode ser um parênteses, né? Perfeito? Então, esses são os conceitos de domínio, tá, gente? Esses são os conceitos de domínio. Depois eu vou explicar com mais detalhe vocês domínio, tá? Mas os conceitos básicos são esses. Então, olhando esses conceitos, a gente vê o seguinte: não existe nenhuma restrição para o valor de x. Ele está ali no numerador, né? Não tem problema dele ser zero, né? Não tem problema de ter raiz com número negativo. Então, o domínio aqui é R. Pronto. Então, o domínio é R. O x pode assumir qualquer valor. E a imagem, né? Quando o x vai de menos infinito a mais infinito, o y vai de menos infinito a mais infinito? Se ele fosse, seria R também. Mas ele não, ele só vai até zero. O y, veja, ele está subindo. Quando o x está vindo aqui, ó, a função está cá embaixo, ele vai subindo até o zero. E depois começa a cair de novo. Então, o y, ele vem de baixo até o zero e depois ele começa a descer de novo. Ou seja, o ponto máximo dele é o y igual a zero. Né? Então, o
que acontece então? Ele vem de menos infinito, a imagem, ele vem de menos infinito, onde a gente bota aqui aberto, até o zero. O zero faz parte? Sim, o zero faz parte, então ele é fechado. Perfeito? Então o domínio, a imagem é essa, a imagem é de menos infinito a zero. Né? Certo? A imagem é essa. Você não vai achar o valor de x que dê um ponto aqui para cima. Não vai, porque o máximo da função, né, que está no vértice ali, é zero, que é o y igual a zero. Certo? É o máximo do valor que o y pode assumir. Portanto, a imagem é essa aqui. Vai de menos infinito, vai de menos infinito. Então, vejam, o domínio eu trabalho nos valores possíveis de x, do eixo x, e a imagem eu trabalho nos valores possíveis do eixo y. Tá bom, gente? Por isso que, como eu for x eu posso ter qualquer valor, o domínio é R. Como o y eu posso ter qualquer valor, não. O y só vai daqui, menos infinito até o zero. Então está ali. A imagem é menos infinito a zero. Perfeito? Então essa questão está resolvida. Né? Bom, pessoal, vamos agora para a terceira questão. Né? A terceira questão é essa, né? Terceira, y de x é igual a menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Perfeito? Então aqui a gente já vê imediatamente que o a é quanto? O a é o que está multiplicando x ao quadrado, né? Quando não tem nada é 1, né? Quando está ali no menos 2, então o a é menos 2. O b vai ser o que está multiplicando o x, que é 1. E o b vai ser 1 e o c vai ser menos 1, né? Então, bem tranquilo essa parte, né? Então, com isso aqui, vamos calcular as raízes. Começa a ser calcular as raízes, ou seja, os pontos em que a função se anula. O y é zero. Se o y é zero, então isso aqui é zero. Então, vamos lá. Menos 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Vamos calcular os zeros da função, ou as raízes da função. Certo? Novamente, fórmula de Bhaskara, né? Então, x vai ser igual a... não vou botar a fórmula de novo, porque né, já botei 2 vezes, né? Então, vou já pôr logo com menos b. Então, fica menos b ao quadrado. Então, fica menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 1. Certo? A dividir por 2 vezes a, que é menos 2. Pronto. Né? Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de... Aqui é 1 ao quadrado, é 1, né, gente? Aqui fica menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, né? Então, fica menos 4 vezes 2, menos 8. Então, dá 1 ao quadrado, que é 1, menos 8. Perfeito? 1 ao quadrado, que é 1, menos 8. A dividir por 2 vezes menos 2, que é menos 4. Portanto, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 7, a dividir por menos 4. Então, agora que nós temos um problema. Por quê? Não existe raiz de menos 7, né? Como todo mundo sabe, né? Certo? Existe raiz de 7, mas de menos 7 não existe. Raiz de número negativo não existe. Eu já expliquei por quê, né? Eu já expliquei por quê. Porque se o número for negativo, eu multiplicar ele por ele, os sinais vão cancelar e vai ficar positivo. Então, o número não pode ser negativo, né? Para ter quadrado, não pode. Então, não existe raiz de menos 7. O que quer dizer isso, então? Né? Quer dizer que x não pertence a R. Dizer que não existe quer dizer que ele não está em R, não é um número real. Ó, tem um conjunto de numerais, tudo, qualquer número. X não é um deles. Então, x não pertence a R, desculpa. X não pertence a R. Perfeito? Então, se não há raiz de menos 7, esse número x não vai existir, ou seja, x não pertence a R. Tá? X não pertence a R. Agora temos um problema, que se o x não pertence a R, o x aqui é o zero da função. É os pontos em que a função toca o eixo x. Ou seja, se ele não existe, quer dizer que a função não toca o eixo x. Ou seja, se você tem o eixo x aqui, a função ou ela está assim ou ela está assim. Perfeito? Como é que eu vou saber qual dos dois casos é? Olhando para o A. Se o A for positivo, a concavidade é assim. Se o A é negativo, a concavidade é assim.
Certo? Qual dos dois casos nós temos aqui? O A é menos 2. Então, o caso é este. Este é o caso. Certo? Esse é o caso que nós temos. Esse é o esboço da nossa parábola. Perfeito? Então, vamos anotar aqui as raízes. Raízes não tem. Perfeito? Raízes não tem. Então, podemos apagar para esboçar o gráfico. Certo? Então, o gráfico como é que é? O gráfico, como a gente sabe, o A, ela não cruza o eixo X, por outro lado, o A é negativo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, ela é dessa forma. Perfeito? Ela é dessa forma. Agora, aqui temos um problema. Né? Temos um problema, porque agora como é que eu vou calcular o X do vértice? O X do vértice é a média das raízes, né? Não tem raízes. Perfeito? Não tem raízes aqui. Né? Se não tem raízes, a gente pode utilizar um recurso que eu detesto, que é a decoreba. Né? A decoreba. E a decoreba diz que em qualquer função quadrática, né, não é bem decoreba que tem como deduzir isso aí, tá, gente? Tem como deduzir a fórmula. Eu posso até deduzir aqui para vocês. Né? Mas não dá para ficar deduzindo na hora do exercício, que você vai gastar 5, 10 minutos deduzindo, né? Impraticável, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fórmula que x do vértice é b sobre 2a. Ok? X do vértice é b sobre 2a. Então, aqui, x do vértice vai ser igual a o b é 1 sobre 2a é 2 vezes menos 2. Né? Portanto, fica menos 4. Ou seja, o x do vértice é menos 1/4. Ok? Então, o x do vértice é menos 4. Então, na verdade, ela nem está aqui, ela está do lado de cá. Né? Então, deixa eu fazer esse desenho melhor. Eu vou trazer aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? E ela vai estar aqui. Perfeito? Ela vai estar ali. E o y do vértice? Né? O y do vértice. Como é que eu vou calcular o y do vértice? É só colocar na função, pô. Você não tem o x do vértice? É o mesmo princípio. Né? Então vamos colocar aqui. Qual é o y do vértice? O y do vértice é igual ao y do x do vértice. Certo? Ou seja, vai ser o y de menos 4. Que vai ser, e é só aplicar ali, menos 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais menos 4, menos 1. Ou seja, dá menos 2. Aqui dá menos 4 ao quadrado, vai dar 16, né? Vezes menos 2, vai dar menos 32. Aqui vai dar menos 4 e aqui menos 1. Certo? Então fica 32 com 4, 36 com 1, 37. Então o y do vértice é menos 37. Perfeito? Então ela está aqui embaixo, né? Na verdade, né? Então o y do vértice, então nós temos aqui o vértice da parábola. Ele está em menos 4 e menos 37, certo? Então podemos agora desenhar aqui a parábola. Então vou botar aqui, né, o menos 37, o x do vértice vai estar aqui, o vértice vai estar nesse ponto e a parábola vai estar aqui para baixo. Pronto. Perfeito, gente? Então, é assim que nós esboçamos o gráfico da parábola, né? Então aqui tem essa questão, né? Às vezes você não tem as raízes, mas você ainda tem uma forma de obter o x do vértice através dessa fórmula aqui. Perfeito? Depois eu posso deduzir isso aqui para vocês, o x do vértice. Tá? Vou deduzir isso para vocês. Então,
temos aqui já o gráfico, o domínio. Qual seria o domínio? Quais os valores que o x pode assumir? Qualquer um. O do x normalmente ele está sempre no numerador, não tem raiz aqui, o x pode ser qualquer número. Então, o domínio é F. A imagem. Quais os valores que o y pode assumir? A gente vê, ó, o y ele não tem valores para cima do menos 37. Não tem, só vai até o menos 37. Do menos infinito até o menos 37, né? Pode ver, você pensa assim, ó, ele vai do menos infinito, o y vai subindo aqui, ao menos infinito, quando chega o x aqui, depois ele desce. Né? Então o y ele sobe e depois desce. Só vai até o menos 37. Perfeito? Então, a imagem é o menos 37 fechado. Desculpa, veio do menos infinito. De menos infinito aberto, né? Até o menos 37 fechado. Perfeito, gente? Então essa é a imagem. Ele vem do menos infinito até o menos 37. Não passa daqui. Então por isso só vem do menos infinito até o menos 37. Então, como eu falei, quando vocês pensarem em domínio, pensa nos valores que a função pode ocupar no eixo x, né? Em relação ao eixo x. E a imagem é os valores que a função pode ocupar em relação ao eixo y. A gente vê que em relação ao eixo y, o y ele vem de menos infinito, vai até menos 37 e depois desce de novo. Então ele nunca só passa de menos 37. Por isso é que ele vai de menos infinito até menos 37. Ok, gente? Então, esse exercício está resolvido. Então vamos agora para a quarta e última função, né? Que é aquela ali. Y igual a x menos 3 ao quadrado. Perfeito? Então, como é que eu posso calcular isso aqui, os zeros? Né? Primeiro vamos calcular os zeros. Como é que eu calculo? Né? O x menos 3 ao quadrado é igual a zero. Certo? Perfeito? X menos 3 ao quadrado é igual a zero. Né? Então, como é que eu resolvo isso aqui agora? O x menos 3 ao quadrado é zero. É isso que eu estou dizendo. É aquilo que eu já falei uma vez para vocês. Entendeu? Se o x menos, se eu tenho dois números, ó, o a vezes o b, e o resultado é zero, né? Se a gente for olhar a tabuada, você só tem o produto, só é zero quando um dos números é zero. Por exemplo, o 3 vezes 0, o 9 vezes 0, o 0 vezes 5. Né? Você nunca vai achar 0 vezes um número que vai dar um número diferente de 0. Não vai. Então, se o resultado é 0, quer dizer que A é 0 ou B é 0. Perfeito? Então, você tem um produto. Guardem isso, que isso é muito importante na matemática, para resolver os problemas. Não é papagaiada, não. Se você tem um produto de dois números que é igual a 0, isso significa que um é 0 ou o outro é 0. Perfeito? Então eu vou usar esse conceito aqui. Ó. Por quê? Porque x menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. Não é isso? Que é igual a 0. Né? Então isso significa o quê? Que este x menos 3 é 0 ou o outro x menos 3 é 0 também. Ou seja, é a mesma coisa, né? No fundo, as duas coisas apontam para que x menos 3 é 0 e x é igual a 3. Né? Então nós temos duas raízes, que são estas duas, né? No ponto x igual a 3. Veja, as duas raízes estão aqui. Ó. Na verdade, nós temos aqui, para resolver mesmo, né? Nós teríamos aqui que o x é igual a 3 ou x é igual a 3. Qual x é esse? É o x1 e esse aqui é o x2. Então nós temos duas raízes no ponto x igual a 3. Perfeito? Então as raízes raízes 3 e 3. Perfeito? Então vamos lá. Então já temos os zeros da função. Podemos traçar agora. 3,
aqui, as duas raízes estão ali, certo? As duas raízes estão ali. E agora o que a gente vai fazer? Esboçar o gráfico. Como? Olhando se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. O que vocês acham? Como é que a concavidade está voltada? Né? Vamos expandir isso aqui. Isso aqui fica x menos 3 vezes x menos 3. Né? Então isso aqui vai dar x vezes x ao quadrado. Vai dar menos 3x, menos 3x, menos com menos vai dar mais 9, né? Então isso aqui vai dar x ao quadrado, menos 6x, mais 9. Então eu podia usar a fórmula de Bhaskara aqui, vai dar o mesmo resultado, né? X igual a 3 ou x igual a 3. Certo? Mas o importante é que aqui eu percebo o seguinte, que o A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Perfeito? Então, ela é assim. Tá? Esse é o esboço dessa parábola. Perfeito? Então, o x do vértice qual que é? É a média de 3, das duas, de 3, né? Que é 3, né? Então, o x do vértice está ali. E o y do vértice? O y do vértice, como a gente sabe que isso aqui é o zero da função, a gente pode substituir aqui o 3, vai ficar 3 menos 0. Então, o y vai dar 0. Certo? Então, este aqui é o vértice, né? O vértice é 3,0. Perfeito? Então, bem simples, já temos aqui o gráfico, já temos aqui o vértice. O domínio. Existe alguma restrição para o valor de x? Não. X está no numerador, né? Não tem problema aqui, ele não está no denominador, que ele não pode ser 0, né? Ele não tem problema dele ser número negativo. Você pode pegar um número negativo e elevar aqui ao quadrado, não tem problema nenhum. Ele só não pode estar dentro de uma raiz, né? Mas aqui eu posso, então, o x pode ser qualquer número, de menos infinito a mais infinito. Ou seja, o domínio é L. Né? O x pode ir de menos infinito a mais infinito. E o y pode ir de menos infinito a mais infinito? Não. O y só vai assumir valores do zero para cima. Certo? Então, a imagem é zero, fechado, a mais infinito, aberto. Certo? Ou, se vocês quiserem, a imagem é isso aqui, né? Tem o zero aqui fechadinho e a mais infinito. Perfeito? Então, nós temos agora já o domínio, a imagem, o vértice e o gráfico da parábola. Então, está resolvido o último exercício, né, gente? Então, com isso, encerra essa série de 4 exercícios. Né? Agora, eu vou passar mais exercícios para que vocês pratiquem, né? Porque a gente aprende fazendo matemática, né? Tá?